como estar preparado para qualquer cenário na taxa de câmbio, para qualquer cenário do dólar, para qualquer cenário do real, pensando nos seus investimentos. Nessa live nós vamos falar sobre isso. Vamos continuar uma sequência de lives sobre diversificação, mas com o foco, no caso dessa live de hoje, com o foco em câmbio. Esse tema é um tema que vem sendo debatido, né, nos últimos dias, vem ganhando um pouco mais de relevância, nos principais noticiários aí voltado para a área de finanças, voltado para a área de investimentos, vem falando bastante sobre isso, né, sobre uma possível perda da hegemonia do dólar no cenário internacional, algumas narrativas nesse sentido. E hoje eu vou explorar bastante esse tema, né, o tema de diversificação e pensando nessa variável que é o câmbio. Então, a lógica dessas lives é pensar sempre em todos os benefícios que podem ser oferecidos aos investidores quando ele diversifica. Ontem eu falei sobre a parte de taxa de juros e hoje taxa de câmbio. Então, duas variáveis macroeconômicas muito importantes que impactam todo mundo. Antes de eu me aprofundar um pouco sobre esse tema, se você ainda não me segue aqui no Instagram, me siga, e se está vendo pelo YouTube, se inscreva no canal. Por que esse tema é importante para o investidor? Né? Porque, querendo ou não, mesmo não sendo investidor, todo mundo é afetado pela taxa de câmbio. Né? E aí, lembrando que taxa de câmbio é a relação entre o real, nesse caso que eu estou falando aqui, entre real e dólar. Né? Taxa de câmbio pode ser para outras moedas também, mas nesse caso aqui o foco vai ser entre real e dólar. Então, o dólar, os efeitos do dólar, eles vão afetar até quem não é investidor. Né? Os investidores também. Na verdade, os investidores eles vão ter condições para se proteger dos efeitos de mudança no câmbio. Agora, todas as pessoas vão ser impactadas de alguma forma por qualquer mudança na taxa de câmbio. Às vezes mudanças que impactam positivamente, outras impactam negativamente. Isso pode afetar, inclusive, a inflação. Né? O preço das coisas vão ser impactadas por mudanças na taxa de câmbio. Se sobe a taxa de câmbio, se o dólar se valoriza frente ao real, é normal que várias coisas que você compra no seu dia a dia acabem se tornando mais caras. Né? Então, esse é um ponto. Essa é a grande relevância desse tema, né, para todo mundo. Mas se você entrou aqui nessa live esperando que eu te fale o que vai acontecer exatamente com a taxa de câmbio, eu acredito que você esteja no lugar errado, porque historicamente os economistas costumam errar esse tipo de previsão. A taxa de juros já é uma taxa difícil de ser prevista, a taxa de câmbio mais ainda. Né? Então, e isso até é um ponto que às vezes afasta diversos investidores desse tema, né? Por eles imaginarem que, por ser um tema muito difícil, acabam às vezes não investindo em ativos dolarizados, às vezes não se preocupando com essa variável, por imaginar que por não saberem não vão conseguir ter nenhum benefício. E na verdade é justamente o contrário. Né? É quando você aceita que você não sabe e você monta uma estratégia adequada para essa imprevisibilidade que você tem, é que você vai ter realmente algum tipo de benefício, e é justamente isso que eu vou te mostrar ao longo dessa live. É você aceitar que você não sabe, só que ao mesmo tempo que você aceita que não sabe, você tem que ter uma estratégia para se beneficiar de qualquer cenário. Assim como eu falei ontem sobre cenários de taxa de juros. Né? E essa estratégia é a diversificação, mas a diversificação correta, a diversificação feita de uma forma que realmente se beneficie dos dois cenários, cenário de alta ou cenário de queda na taxa de juros. Essa teoria é muito em linha com que o Markowitz, que é o ganhador de prêmio Nobel de 1990, né, um economista que criou essa teoria do portfólio, que é a base para tudo que se tem de diversificação hoje, já trouxe, né, essa ideia de que quando tu te protege de todos os riscos, diversificando, e ao invés de ficar tentando prever o que vai acontecer, tu te preparar para todos os cenários, tu vai no longo prazo realmente beneficiar sem correr risco demais. Então, quando tu faz isso, tu tem mais lucro e corre menos risco. Essa é que é a lógica da diversificação. Só que tem que saber como diversificar. Não basta colocar um monte de coisa, investir em um monte de coisa e que tenham comportamentos iguais, né? Que vão se beneficiar só com alta na taxa de juros, ou só com queda na taxa de juros, ou só com alta na taxa de câmbio e queda na taxa de câmbio.
você tem que ter diferentes proteções, né? Proteções para todos os cenários. Esse é um conselho que é muitas vezes dado também, o mesmo exemplo que eu citei ontem, pelo Ray Dalio, né? Um dos maiores investidores do mundo. Ele fala que a diversificação é a chave para o sucesso do investidor no longo prazo. Isso também, eu vou falar aqui também sobre o quanto todas as expectativas, porque no início eu falei sobre uma narrativa que está se criando em função de perda de hegemonia do dólar perante as economias mundiais. Eu vou falar um pouco sobre uma outra teoria também, a teoria do Eugênio Fama, sobre eficiência dos mercados, o quanto o mercado costuma antecipar qualquer movimento, né? Então, se isso realmente for acontecer, isso já está no preço, né? Porque todo mundo está sabendo, todo mundo está vendo essas informações circularem, e se a taxa de câmbio está ali cerca de R$5 hoje, é porque ela está considerando esses possíveis cenários que todo mundo está falando. Então não tem por que o investidor ter uma preocupação muito grande com esse tipo de notícia, né, que muitas vezes causa um tipo de medo por parte dos investidores. Então, com base nessa teoria de um outro ganhador de prêmio Nobel, que é o Eugênio Fama, que ganhou em 2012 o prêmio Nobel, tu percebe que não tem necessidade de ter esse tipo de preocupação. O que vai acontecer com a taxa de câmbio no futuro, independente de qualquer cenário internacional, de qualquer coisa que aconteça no cenário internacional, já está na taxa de câmbio de hoje, né? Então, e essa taxa, a taxa de câmbio é uma das taxas mais difíceis de ser previstas, né? Então, qualquer informação acaba impactando, né? Porque lembrando, o câmbio é real e dólar, então os efeitos da economia brasileira vão acabar impactando o lado do real, e os efeitos da economia americana, e não só da economia americana, de diversas outras economias no mundo, vão acabar impactando o dólar. Então, a relação entre as duas vai ser muito volátil, e é muito difícil tu conseguir prever, é praticamente impossível tu conseguir prever o que vai acontecer, né? Só que a melhor forma de tu conseguir entender o que vai acontecer é analisar o preço que está hoje. Porque o preço que está hoje é oferta e demanda de todos os investidores no mundo todo, né? Então estão determinando qual que é o preço do dólar em relação ao real. Então esse é um primeiro ponto, né? Mas o benefício Antes um dado que eu acho que é interessante falar, antes de explicar um pouco alguns conceitos. Se você tivesse investido R$100.000, por exemplo, tivesse colocado R$100.000 em dólar, lá nos anos 2000, início dos anos 2000, você teria hoje cerca de R$300.000. Então, perceba o tamanho da valorização que teve esse ativo, pensando só na moeda, né? Sem pensar em qual produto tu investiria. Então, teria mais essa valorização ainda. Se tivesse investido no S&P, se tivesse investido no Tesouro Americano, teria uma outra valorização. Então, esse é um primeiro ponto, um primeiro benefício que tu pode ter quando tu tem uma parte da tua carteira atrelada ao dólar, né? Porque, historicamente, o dólar performa melhor que o real, né? Então o real se desvaloriza, e ele vai ser inclusive uma proteção para a inflação aqui no Brasil, porque dentro da taxa de câmbio vai estar embutida o diferencial de inflação, vai estar embutido o diferencial de inflação. Então, se a inflação no Brasil for 10 e nos Estados Unidos for 5, é natural que a taxa de câmbio ela se desvalorize, né? O real se desvalorize esses 5%, que é o diferencial de inflação. Ou seja, o dólar vai disparar, vai subir um pouco mais, justamente esse diferencial. Claro que não vai ser uma proteção completa para a inflação, porque existe inflação também nos Estados Unidos. Então, essa inflação nos Estados Unidos, aí obviamente não vai ser protegida. Porque se você pensar só na inflação no Brasil, aí nesse mesmo exemplo que eu tinha citado, se você tivesse R$100.000 lá nos anos 2000, você teria que ter cerca de R$500.000 hoje. Então a desvalorização ela foi nesse exemplo, cerca de R$200.000 a mais, porque também teve inflação nos Estados Unidos. Então aí só que a proteção para a inflação lá é utilizando instrumentos que existem no mercado financeiro americano. Então, como eu falei, no S&P ou no próprio Tesouro Americano, tu tem como te proteger da inflação lá. Esse é um outro ponto importante, né?
Só que, por que é importante diversificar? Por que é importante diversificar pensando em taxa de câmbio? Primeiro, voltando à lógica de diversificação, né? A diversificação ela é um ponto muito importante, é o mais importante para os investimentos, mas a diversificação feita de uma forma adequada, de uma forma correta, quando você coloca ativos que se comportam de forma diferente. Então, pensando em câmbio, você tem que ter uma parcela da sua carteira que vai se beneficiar com queda na taxa de câmbio. Outra parcela da sua carteira que vai se beneficiar com alta na taxa de câmbio, né? E aí é a exposição direta ao dólar, né? É essa parte que vai se beneficiar com alta na taxa de câmbio. Porque por mais que tenha tido essa valorização histórica do dólar em relação ao real, tu não sabe exatamente o que vai acontecer e tu precisa aceitar que tu não sabe, porque é uma variável muito difícil de ser prevista, como eu falei até agora. Então tu tem que ter proteções para os dois cenários. No mercado financeiro, isso faz muito sentido dentro do mercado financeiro, porque risco dentro do mercado financeiro é o quanto o ativo fica variando, é oscilação, é volatilidade. Então, volatilidade, tu olhando para trás, tu consegue calcular qual que é a volatilidade daquele ativo, qual que é a volatilidade de uma carteira de investimento. Tu consegue calcular por uma medida estatística, né, que é o desvio padrão. Então, tu consegue ver qual é o risco que tu está correndo com base no desempenho histórico daquele ativo. E tu diminui o risco quando tu combina ativos que se comportam de maneiras diferentes. Então, diminui o risco da carteira. Quando tu coloca um que se beneficia com taxa de câmbio apreciada e outro que se beneficia com taxa de câmbio depreciada, a soma dos dois vai diminuir essa volatilidade. Então a sua carteira não vai ficar oscilando muito. Ela vai andar de uma forma um pouco mais linear ao longo do tempo. E é isso, esse é o grande benefício da diversificação. Não adianta nada você pegar os seus investimentos, o seu dinheiro, e colocar tudo dentro de uma classe de ações, dentro da classe de renda variável, tudo em ações. Por mais que tenha 300 ações ali. Você vai continuar se beneficiando somente com um cenário de queda na taxa de juros. Se for ações brasileiras e se forem ações ligadas ao mercado interno, vai se beneficiar só com queda na taxa de câmbio. Então, você não fez uma diversificação, você não conseguiu se proteger do câmbio, das oscilações do câmbio. Então, para se proteger do câmbio, você tem que ter uma parte da sua carteira que se beneficie com alta do câmbio. Pode ser através de empresas brasileiras ligadas à exportação, pode ser investindo direto no mercado americano, seja investindo no Tesouro americano ou investindo em ações nos Estados Unidos, pode ser via BDR, pode ser via fundo de investimento que investe lá fora, mas uma parte da sua carteira tem que estar atrelada ao dólar. Só que é claro, você vai acabar vendo essa volatilidade, vendo a volatilidade do câmbio, coisa que se você investisse só aqui, você não veria. Só que você simplesmente não está vendo. No seu dia a dia, quando tem uma apreciação no câmbio, uma depreciação, a sua vida está sendo impactada. Como eu falei no início, né? Por variação no preço de diversas coisas que impactam o seu orçamento, até a sua capacidade de investir vai ser afetada por mudança na taxa de câmbio. Então, por mais que traga um pouquinho mais de volatilidade do câmbio para a sua carteira, é um tipo de proteção. É um tipo de proteção quando você pensa em tudo que envolve a sua vida financeira. E quando você investe só em reais, você simplesmente não está acompanhando a valorização, porque se você fizer qualquer comparação de ativos brasileiros com ativos americanos que vão ter a rentabilidade do ativo americano mais a do câmbio, você vai perceber que se você fizer uma análise de 10, uma análise até além de 10 anos, você vai ver que praticamente todos os ativos atrelados à economia americana se valorizaram mais do que os atrelados à economia brasileira. Só que tem uma outra narrativa que muitas vezes circula que também não é muito adequada, né? De que você deveria expor todo o seu patrimônio ao dólar, porque a economia americana representa menos risco do que a economia brasileira. Isso também não é 100% certo, né? Porque você não vai conseguir se desvincular dos efeitos do real na sua vida. Isso também é fato. A não ser que você seja um investidor grande, investidor com, sei lá, mais de 5 milhões de reais, que você tenha condições de repente sair do Brasil e morar em outro lugar caso dê algum problema, você vai continuar dependendo do real. Você vai continuar dependendo do desempenho da economia brasileira. Então,
expor demais o seu patrimônio pode ser um problema também, né? A não ser, como eu falei, né, que você seja um investidor gigante, né, um investidor que tenha condições de sair do Brasil. Senão, é uma ilusão, costuma ser uma ilusão você expor o seu patrimônio demais ao dólar. Você tem que trazer esse benefício da diversificação, trazer o benefício no sentido de se beneficiar de qualquer cenário, seja um cenário de valorização do câmbio, seja um cenário de desvalorização, né? Então, esse é um ponto fundamental. Essa é a regra para diversificação. Então, você entendendo, você conseguindo entender que precisa ter essa combinação de ativos, né, que sejam descorrelacionados. Eu costumo falar sobre esse termo, né, descorrelação, mas às vezes eu não explico o que é a descorrelação ou o que é correlação. Correlação é uma medida entre duas variáveis, né, como elas se relacionam. E essa medida ela varia de -1 até 1. Então, se a correlação for 1, significa que quando uma variável sobe, a outra variável sobe também. Então, imagina então Petrobras e PetroRio. Digamos que ela tivesse uma correlação de 1. Então, na hora que, se as duas tivessem o mesmo valor, quando uma está 50 e vai para 60, a outra está 50 e vai para 60 também. Quando uma outra cai para 30, a primeira vai cair para 30 também. Então, tem uma correlação positiva de 1. Quando tem uma correlação de 0, significa que não tem relação nenhuma entre as duas. Então, uma vai para 50, a outra vai para 10, a primeira vai para 30, a outra vai para 60. Então, não existe relação entre elas. Quando for -1, é exatamente o contrário, né? Então, se as duas estão em 50, quando uma vai para 60, a outra vai para 40, e assim sucessivamente. O ideal para diversificação, o maior benefício para diversificação é uma correlação negativa, comportamentos diferentes, né? Então, se tu tem bolsa americana, melhor, se tu tem ativos dolarizados, tu vai ver, se tu acompanhar diariamente o dólar e a bolsa brasileira, tu vai perceber que normalmente quando o dólar sobe, a bolsa cai. Quando a bolsa sobe, o dólar cai. Então existe essa descorrelação entre dólar e renda variável aqui no Brasil. Então, de uma forma um pouco mais aplicada à economia real, quando a economia brasileira vai bem, é normal que as empresas no Brasil subam o valor delas na bolsa. E, ao mesmo tempo, é natural que o dólar se deprecie, né? Que o real se valorize diante do dólar. Então, existe essa correlação negativa entre esses dois ativos. E é assim que se diversifica. É tu combinando ativos que sejam diferentes, que tenham correlações negativas, ou pelo menos uma correlação que não seja igual a 1. Porque não tem qualquer benefício tu colocar uma correlação igual a 1. Ativos que se comportem da mesma forma, né? Então, para uma carteira, tu pensando na tua carteira de investimento, esquecendo do produto específico, tu pensando na lógica de toda uma carteira de investimento. Então esse é um ponto muito importante que o investidor precisa considerar. Ele precisa combinar diversos ativos com comportamentos diferentes. Então, tanto na live de ontem quanto na live de hoje, o que eu expliquei, né? Então, os benefícios da diversificação. Comecei com a variável que mais impacta os investimentos no mundo todo, que é a taxa de juros. Começa pela taxa de juros americana, depois impacta a taxa de juros brasileira e isso muda todos os teus investimentos, seja investimento de renda fixa, seja investimento de renda variável. Hoje eu falei sobre taxa de câmbio, né? Então a taxa de câmbio é outra variável macroeconômica, ela impacta um pouco menos a tua vida, os teus investimentos, do que a taxa de juros, mas impacta muito. E tu te posicionando, né, com ativos que se beneficiem de cenários diferentes, tanto para a taxa de juros quanto para a taxa de câmbio, tu já tem uma proteção para a tua carteira, tu já tem uma diminuição de risco na tua carteira muito grande. Vai oscilar muito menos a tua carteira do que se tu ficasse tentando prever o que vai acontecer. Porque, mais uma vez, voltando ao tema lá de problemas de perda da hegemonia do dólar, né? Como é que o mercado tenta precificar as coisas, né? Se o mercado realmente fosse perfeitamente eficiente, todas as possibilidades de acontecer alguma coisa já estariam no preço. E as possibilidades ponderadas pela
probabilidade delas acontecerem, né? Então, se tem uma chance de o dólar perder a hegemonia dele na economia mundial, isso já está na taxa de câmbio de hoje. Só que fica um alerta aí para você que pensa dessa forma, né? Tudo que se tem até agora são simplesmente especulações, né? Tem alguns acordos. Se tu olhar historicamente o tempo que demora para uma moeda ser substituída, provavelmente tu vai perceber que não vai ser na nossa geração que o dólar vai perder completamente a sua relevância no cenário mundial. O que se tem hoje é o dólar como a principal moeda, como uma grande reserva de valor no mundo todo. E mesmo que haja esse cenário aí de possível desvalorização, isso já está no câmbio, isso já está nos cerca de R$5 que ele está valendo hoje. Só que o que vai acontecer, tu não sabe. As informações que fazem os agentes ter essas expectativas que ele tem hoje já estão nos R$5. E as informações que vão fazer isso mudar, você não sabe e ninguém sabe. É só o que vai acontecer no futuro. Então você precisa se proteger dos dois cenários, cenário de queda ou do cenário de alta. Por isso que a diversificação é o melhor cenário. Então aquela objeção lá no início que eu falei que provavelmente você teria, de que você não sabe o que vai acontecer e por isso não tenta investir em ativos dolarizados ou se proteger de alta do câmbio, justamente isso é o que faz você ter um bom desempenho. Quando você investe sem pensar se aquilo vai se valorizar ou se desvalorizar. Você investe em produtos que se beneficiem dos dois cenários. Essa é a grande estratégia. E aí vai ter uma outra live que eu vou falar um pouco sobre como adicionar uma segunda estratégia, que é a estratégia de rebalanceamento. E também eu vou continuar nas próximas lives diminuindo as variáveis. Então, eu comecei com a variável mais impactante, que é juros, depois câmbio, e amanhã eu vou falar sobre uma variável diversas variáveis que são específicas do setor que você está investindo e que você pode diminuir o risco a partir da diversificação. Mas esse é o tema para a nossa live de amanhã.